Graças a Deus. Senhor, fala em nossos corações, tua mensagem de amor revela o caminho a seguir e fecunda a nossa fé. Tua palavra é o caminho, a verdade, a vida. Estás entre nós, fala-nos, Senhor, com a tua voz, palavras de amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o seu dinheiro, o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25,
vai nos falar sobre o bom servo, aquele que trabalha, aquele que é fiel, e do mau servo, que não trabalha, que não é bom e que não corresponde às expectativas do patrão. O servo bom é aquele que recebeu o talento de Deus, recebeu os dons de Deus. Deus é tão rico e tão generoso que derrama em nós aquilo que Ele mesmo é. Derrama em nós a sua bondade, derrama em nós a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia, a sua benevolência, a sua criatividade, a sua generosidade. Tudo que Deus é, Ele nos dá para sermos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse é o servo de Deus, que recebe dele dons, talentos. E para que Deus nos dá esses dons? Para que Deus dá de si para nós? Para que sejamos no mundo uma extensão do que Deus é em si mesmo. Deus usa de bondade, sejamos bons. Deus usa de misericórdia, perdoemos. Deus é generoso, trabalhemos para o reino em favor do bem comum. Esse é o servo bom, que reconhecendo os seus talentos, que recebeu de Deus, com esses talentos, trabalha para que Deus e o seu reino seja conhecido. E todos nós somos convidados a perceber aquele talento, aquele dom que é específico e que foi dado por Deus. Cada um de nós aqui recebemos dons. Alguns receberam 3 talentos, outros receberam 2, outros receberam 1. Mas o certo é que todos nós recebemos de Deus dons e carismas. E Deus não quer que sejamos servos maus e preguiçosos, mas Deus quer que nós utilizemos isso. Perdoemos, amemos, sejamos caridosos. Se Deus te deu o dom da inteligência, não é só para você, mas é para você, para os seus e para os outros. Tem uma frase que eles atribuem ao Papa Francisco, mas na verdade nem se sabe se é do Papa Francisco mesmo. Mas a frase é muito interessante. Por exemplo, o rio não bebe de sua própria água. O pé de laranja não usufrui do seu fruto, é doação. O rio, os pomares, e assim também devemos ser nós, nessa perspectiva do serviço. Servir a Deus de acordo com a sua capacidade. Nós não podemos ficar escondendo talentos por preguiça, porque muita gente esconde talento, não é porque não o tem, mas é porque é preguiçoso, ou é porque também é egoísta, só pensa em si, só pensa na sua vidinha, só pensa no seu mundinho. Eu fiz para mim, tá bom, já está ótimo. Mas Deus, se pensasse assim, já imaginou fazer somente para Ele, esquecer-se de nós? Tudo que Deus faz, Ele faz pensando em nós. Deus fez o mundo pensando em quem? Nele? Não, Deus fez o mundo pensando em nós. Deus fez os animais pensando nele? Não, pensando em nós. Deus nos colocou no paraíso pensando nele? Não, pensando em nós. Infeliz é desse servo mau, que recebendo o dom, não o coloca a serviço, à disposição, e não multiplica esses dons. Saibamos, minha gente, aquilo que nos caracteriza nesse mundo, aquilo que é peculiar. E aí você tem que saber valorizar o que é dom, o que é graça, e que te faz único nesse mundo. Tem gente que não consegue ter essa capacidade de olhar para si e perceber dons, perceber talentos, porque sempre fica olhando para o outro.
Ah, o outro sabe fazer isso, o outro sabe fazer aquilo, e não sei mais o que é lá, o outro sabe... Tá, mas você também sabe fazer alguma coisa. E não só fazer alguma coisa, mas você tem um dom específico que te diferencia de todos os outros. Por isso que o mundo é essa beleza, essa diversidade. Porque aquilo que eu não tenho como um dom, o outro tem. Nós podemos observar na própria igreja. Tem gente que tem um dom de cantar. Mas se eu não tenho um dom de cantar, eu não preciso invejar quem sabe cantar. Porque eu sei fazer outras coisas, porque Deus me deu outras coisas. E louvado seja Deus por aquele que, sabendo cantar, coloca esse dom à disposição. E louvado seja Deus por aquele que entende que o seu dom não é cantar, mas ele sabe fazer outra coisa. O problema é que às vezes nós queremos ser bons em tudo aquilo que a outra pessoa é. Você vai ser bom em áreas diferentes e de maneira diferente. O importante é receber e doar. Deus não gosta de retenção. Deus gosta de fluxo. Recebemos de Deus e doamos. Não ficar retendo. Às vezes a pessoa, ela pode ajudar, ela tem o dom para ajudar, mas não quer. Triste isso, viu, minha gente? Porque as pessoas vão se fechando, e poderiam ajudar tantos. Quantas pessoas hoje celebram na igreja o Dia Mundial dos Pobres? Por que tem tanta gente morrendo de fome? Por que tem tanta gente passando fome? É por conta de Deus, porque Deus não existe? É porque o ser humano, tendo a inteligência para aumentar a produção, porque hoje não falta comida para ninguém, falta comida no prato de muitos, devido ao egoísmo de poucos que têm muito, e que concentra tudo isso na mão deles. Não falta inteligência. O homem, ele inventou o produto transgênico para, sei lá, multiplicar o alimento, não sei o que é lá, lavouras e mais lavouras. Antigamente, como é que você plantava? Era manualmente. Você abria a cova, colocava semente, abria a cova, colocava semente. Hoje, é aqueles maquinários enormes, aquelas plantações que nem gente tem. Às vezes a máquina, ela trabalha sozinha. Mas só que esse dom que o homem recebeu de Deus, para produzir a partir do cuidado com a terra, esse dom não é multiplicado, não é dado. Por isso que muitas pessoas hoje passam fome. Aí vamos ver lá, por exemplo, a guerra que está acontecendo entre Israel e Hezbollah. Quantas crianças morrendo de fome, quantas crianças morrendo de sede, quantos inocentes que estão morrendo, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, quantos inocentes. O homem teve a inteligência para poder criar o avião, e a mesma inteligência que criou o avião, criou a bomba e colocou no avião, e esse avião se tornou não mais um avião para transporte de passageiro, mas para transporte de bombas, para poder matar. Então o ser humano, ele tem dons, mas às vezes não coloca esse dom da maneira correta a favor do bem comum. O que Deus te deu como talento, o que Deus te deu como dom, que você possa colocar isso à disposição. Trabalhemos, porque no final da vida, Deus, ele vai dizer assim: cadê os dons que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? Já pensou se nós respondermos como este terceiro servo? Tive medo, e aí eu enterrei o seu talento no chão. Já imaginou? Não sejamos esse servo preguiçoso, esse servo mau, que não se arrisca, esse servo que fica preso no medo, esse servo que fica preso na falta de confiança naquilo que ele é capaz de fazer. Olha, quantas pessoas que têm carismas, que têm dons, mas que são tão medrosos.
E às vezes o medo vem por conta da opinião alheia, às vezes o medo vem porque não tem confiança em si mesmo, às vezes o medo vem porque não confia na graça de Deus, que tudo pode em nosso favor. Vai ser muito triste se nós, ao chegarmos para o juízo, Deus falar: servo mau, servo preguiçoso, servo inútil. Essa palavra inútil é muito forte. Mas na verdade a inutilidade não é porque a pessoa não tinha nada. Na verdade o inútil aqui é porque a pessoa não trabalhou com o dom que Deus deu, por isso que ela é inútil. Eu poderia fazer, mas eu não fiz. E às vezes nós ficamos assim, né? Eu poderia ter feito, eu poderia ter agido, mas não fiz. Aí depois fica chorando. Depois fica aí chorando as pitangas. Faça, independentemente do que os outros vão pensar. Faça a sua maneira de acordo com o dom que Deus te deu. Tenha mais confiança em você, meu filho. As pessoas vão te criticar? Claro que vão. Você fazendo, está criticando, não fazendo também está criticando. Você vai deixar de fazer por conta dos outros? Pelo amor de Deus. Pedrada todos nós vamos levar. E é somente manga boa que leva pedrada. Manga podre cai no chão e se arrebenta. Mas a manga boa leva sempre pedrada para poder alguém conseguir pegar, né? Então não seja preguiçoso, não seja inútil, por medo de arriscar, por medo de concretizar aquilo que está no seu coração como sonho. Porque você é capaz porque Deus te capacitou. E tem uma passagem bíblica muito bonita que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Senhor, aqui eu estou com a minha humildade, com a minha humanidade, enriqueça-me com os teus dons, enriqueça-me com os teus talentos. Façamos a nossa vida valer a pena. Trabalhemos para que a nossa vida valha a pena, porque ninguém vai trabalhar ao seu favor. O único que se importa para que a sua vida tenha sentido a partir de um dom é Deus que te concede a graça. Não seja egoísta, não seja preguiçoso, não seja mau. Se Deus te deu 5 talentos, multiplique para mais 5, para mais 15, para mais 20. Se Deus te deu os 2 talentos, multiplique para mais 2, para mais 6, para mais 8, para mais 10, para 12, 15, 40, 50. Se Deus te deu 1 talento, multiplique para mais 1, para mais 3, 4, 5. O que não pode acontecer é nos fecharmos e não agir conforme o dom que Deus nos deu. Cada um tem um carisma dado pelo Espírito Santo, gente. Quem foi crismado, quem foi batizado, foi ungido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o doador de todos os dons. Vamos agir conforme o dom que Deus nos deu. Qual que é a capacidade que você tem, que você fala: isso é graça, é dom, e vou colocar à disposição. Você já parou para pensar sobre suas aptidões, sobre suas qualidades? E é muito importante que você tenha essa consciência, viu? Porque às vezes nós esperamos que as outras pessoas reconheçam as nossas qualidades. E aí, se as pessoas não reconhecem as nossas qualidades, ou a qualidade do nosso trabalho, nós ficamos tristes, né? Ah, fulano de tal não reconheceu, mas ninguém tem que reconhecer nada não. Se você reconhece o valor do seu talento, o valor do seu trabalho, isso basta. Você é uma pessoa feliz. E para terminar, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus é o capítulo escatológico, que fala sobre o fim dos tempos. Semana passada nós escutávamos a parábola das 10 jovens, as previdentes e as imprevidentes. As previdentes, as responsáveis, as sábias, entraram para a festa do noivo. Hoje, quem participa da alegria do patrão é aquele servo que foi fiel, aquele servo que foi útil, aquele servo que foi trabalhador. Busquemos na nossa vida de fé
sermos estes servos, para que quando chegarmos na eternidade, Deus possa falar assim para nós: servo bom, servo fiel, servo trabalhador, venha participar da minha alegria. Que coisa triste será se quando chegarmos ao céu, Deus falar assim com a gente: servo mau, preguiçoso, servo inútil. Lembre-se, gente, eu só serei considerado inútil para Deus se eu não multipliquei o dom que Ele me deu, se eu não vivi as qualidades que o Senhor me capacitou. A inutilidade, repito mais uma vez, é aquele que não faz com o que Deus tem, e Deus distribuiu. Peçamos hoje, nessa celebração, a graça de sermos servidores do reino, servidores da humanidade, servidores da nossa felicidade. Valorize-se, descubra-se e entenda o que te faz uma joia neste mundo. É muito importante isso, viu? Tem muito diamante se sentindo latão, se sentindo... Fala uma pedra aí que não vale nada. Fala uma pedra aí. Hã? Quê? Brita, eu gostei. Tem muito diamante aí se sentindo brita. Topázio, não, topázio vale alguma coisa aí. Topázio vale um cadinho. A brita, né? Então, assim, sabe, gente, que você possa se olhar diante de Deus e se enxergar um diamante. Porque você se olhar a partir do olhar do ser humano, você é uma brita, você não presta. Por mais que você faça, você nunca vai prestar, porque tem gente invejosa, porque tem gente que sempre vai desqualificar o seu trabalho. Às vezes você faz um trabalho maravilhoso e a pessoa diz: ficou uma porcaria esse trem aqui, ó. Sabe por quê? Ó, dor de cotovelo. Saiba que você é um diamante lapidado por Deus e não uma brita sem valor. Então, que você possa se descobrir assim valioso, porque a sua riqueza vem daquilo que você é, imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,